Geralmente, não é tão fácil de entrar no quarto de alguém, mas Brigurishi, ele apenas entrou e abriu a porta do quarto de Vishnu. Então o Senhor Vishnu estava em Yoga Nidra. Ele até foi até Vishnu e colocou os pés no peito de Vishnu. Ele cometeu uma ofensa e Deus olhou aquilo. Ele acordou e ele viu que Brigurishi estava lá. Mas o Senhor Vishnu ele não expressou sua raiva naquele momento. O Senhor Vishnu disse: o meu peito é como ferro. E aí os seus pés eles devem estar machucados. Então, por que isso aconteceu? Quais são as qualidades de Deus? Nós temos alguns gunas, Sattva, Tama, Raja. Sattva é um dos gunas, mas Hari, ele é além dessas coisas, dos três modos da natureza. Brahma também é Jiva Tattva. Ele não é Deus. Mas Shivaji, ele é conhecido como Shankar Tattva. São tattwas diferentes. Não é apropriadamente Jiva, não é propriamente Jiva Tattva nem Maya Tattva, ele é misturado. Então, em sânscrito, o senhor Shankara significa que é a palavra que significa misturado. Shankara. Brahma, ele tem 50 qualidades e Shivaji tem 65. Desculpa, 55. Então, essas 5 qualidades extras em Shiva, em Shankar, porque as divas elas têm 50 qualidades, os semideuses também. Shivaji, ele é o semideus da destruição. Então, ele é aquele que destrói o mundo, destrói as criações. Ainda assim, Shivaji, ele não é Deus. Ele não é o Deus Supremo. Vishnu está além de Sattva, e Tama, os três modos da natureza. Então, quem é Deus? Vishnu. Vishnu é Deus. Brigurishi, ele tomou essa decisão. Brigurishi colocou seus pés no peito de Narayana e as suas marcas dos seus pés ficaram impressas no peito de Vishnu. No Bhagavatam está explicado. No peito de Deus,
Está explicado nas escrituras. Just those who have Romavali, their heart becomes hard. That's why God is not hard. E Deus, ele não é duro. Por isso que as marcas dos pés ficaram impressas em seu peito. Lakshmi Devi, ela performou austeridades para tentar entrar na Rasa Lila. A teimosia da mulher fez ela fazer isso. Então, no peito de Deus existem duas coisas. Não é nas divas, é em Deus. Então, em Deus há dois sinais. Um é um leão dourado, que simboliza Lakshmi, e o segundo são os pés, as marcas dos pés de Brigurishi. Cheque os feitos da pessoa quando ela fala que se ela é Deus ou não. Assim como Hanumanji, ele abriu seu peito e ele mostrou que há Rama e Sita em seu coração. Então, se a pessoa se afirma como Deus, então você pede para ela mostrar o peito dela. Assim como Hanumanji, ele abriu seu peito e mostrou Rama e Sita. Não precisa mostrar Rama e Sita, apenas mostre o seu peito. Eu quero ver o leão dourado e as impressões dos pés de Brigurishi, se elas estão em seu peito. A forma a forma dos pés de Brigurishi estão do lado esquerdo e do lado direito está o leão dourado. Então, se lembre dessa linha. Então, Vishnu, ele aceitou as marcas dos pés de Brigurishi no seu peito para ter provas de que isso aconteceu. Então, se as pessoas imaginam que são Deus, não, elas não são Deus. Então, algumas pessoas dizem, Gurudeva, você é Deus. Não, Guru não é Deus. Se você diz que Guru é Deus, então é uma ofensa. Os Gaudiya Vaishnavas, eles dizem que Guru é o abrigo do amor divino. Então, essa é uma análise profunda, porque se você diz quem é Guru, então Sakshat Daritena, ele não é Sri Hari, mas ele é como Sri Hari, ele é não diferente de Sri Hari. Então, ele é o abrigo do amor divino, onde você deve tomar abrigo. Ele é Guru. E o objeto do amor divino é Deus. Então, é um abrigo. Um é o abrigo e o outro é o objeto do amor. Então, estude um pouco. Se você estudar demais, então muitos problemas podem vir. Estude um pouco. As pessoas desse mundo material, elas não sabem quem é Deus, a quem elas devem buscar abrigo. Então, elas estão adorando a Deus, mas elas nem sabem quem é. Aqueles que sabem o passado, presente e futuro também são conhecidos como Deus. Aquela pessoa que sabe o passado, presente e futuro também são chamados de Deus. Mas isso são as definições para as pessoas materialistas. Mas se você olha para Deus, ele tem 6 opulências principais que essa pessoa ela deve ter essas 6 opulências para ser tida como Deus, ser admitida como Deus. Essas 6 opulências.
Ele tem muito poder, tem muita riqueza, ele controla grandes semideuses como Brahmaji, Shiva. Ele tem muito conhecimento. Ele é renunciado de tudo, ele é desapegado de tudo. Esse é Deus. Quem é Deus? Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. Nrsimha também são deuses, são encarnações de Deus. Perdão. Então, Nrsimha, por exemplo, ele é a encarnação de Deus, mas o Deus original é Vrajendra Nandana Shyamasundara, que reside em Vrindavana. Então, esses são os ensinamentos de análise profunda dos Gaudiya Vaishnavas. Então, as pessoas, elas estão administrando seus dinheiros e estão trabalhando, elas não querem saber sobre Deus. Então, por que a gente deve saber quem é Deus? Porque quem mantém a nossa vida? Para manter a sua vida. E aí, eles dizem, vão para Gaudiya Mata que o sadhu vai dizer quem é Deus. Assim como um médico pode ser Deus para você, ou sua medicina pode ser Deus para você. As pessoas dizem isso ou não? Quando as pessoas estão doentes, e aí elas se curam, quem curou elas é Deus ou não? Eles não são deuses, os médicos. Alguém que se cura das suas doenças, que cura as suas doenças, ele é Deus ou não? Não. Então essa medicina, ela não funciona se ela não é Deus. Então, mas se os médicos te curam, você chama eles de Deus, mas depois de 6 meses você fica doente de novo, porque o remédio do doutor não funcionou, do médico não funcionou. Então você não diz mais que ele é Deus. E aí depois de 6 meses você começa a criticá-lo. Ele não é mais Deus para você. Então as pessoas são assim no mundo material. Então, dependendo da qualificação, a sua mente funciona de acordo com isso, mas na realidade quem é Deus? Vocês têm que pensar nisso. Ok. Sirvam o Guru como Deus. Todas as escrituras dizem que Guru é como Sri Hari. Vande Guru Sri Charanarabindam. Shakshad Hari. Hari Duena is like you are like Sri Hari. Ele é como Sri Hari. Guru não é Sri Hari. Guru é como Sri Hari. Você deve entender essas coisas. Respeitar a Guru como Deus. Não desobedecer suas instruções. Guru não é Deus. Vocês devem realizar isso. Porque Guru ele não é Deus ele mesmo. Quem é Deus? Vrajendra Nandana Shyamsundara, Krishna. Journal things that I told you about God. Open and see the chest of your Guru. Então tem essas duas coisas que você pode checar se a pessoa é Deus. Então veja se tem essas marcas no peito do seu Guru, que são as marcas dos pés de Brigurishi e o leão dourado. Então, as escrituras está dito, respeite a Guru como Deus. Como você respeita a Deus. Ele é o amado, o mais querido, mais próximo de Deus. Então, ele é muito amado por Deus. Esse é o amor que você deve ter. Todos vocês podem ver se alguém diz que é Deus ou não. Você
não entender, você vai ficar confuso, vai aqui e lá. Não faça isso. Então, respeite a Guru. E deve pensar no humor correto de que Guru ele é muito próximo, muito amado e muito querido por Deus. Gurudev, you are God. I say, okay. As pessoas dizem, Gurudeva, você é Deus. Aí depois elas dizem, eu quero casar. Por favor, me dê uma mulher. Então me dê filhos. Meus filhos estão doentes. E aí as pessoas acham que o sadhu está aqui para manter as suas vidas materiais. Acham que o guru é o servo deles. Estão pegando coisas do guru. Então, o que quer que vocês deem instrução para o seu servo, eles fazem. Então, da mesma forma, eles estão dando essas tarefas para guru. Então, qual que é a responsabilidade de guru? É dar os benefícios espirituais para os seus discípulos. Então, como desenvolver a sua vida espiritual? Todas as divas, elas estão sofrendo o fruto do seu próprio karma. O guru, ele pode dar a bênção, que é muito poderosa, mas não é assim que funciona. Ele não deve suprir a sua vida material. Não é sobre uma vida apenas. Por 7 nascimentos, você não conseguirá ter um filho. Ele falou para... Isso é uma história que o Gurudeva está contando sobre um discípulo que pediu um filho para o sadhu, mas o sadhu não deu essa misericórdia. Ele deu um fruto de uma árvore que ele pegou e plantou, e depois que deu o fruto da árvore, ele deu esse fruto. Era para ele dar esse fruto para a esposa, mas ele não quis dar, então ele deu para a vaca. Então, se ela comesse o fruto, ela ia ter um filho ou não? Ia. Mas ele não deu para a esposa, ele deu para uma vaca. Então, os frutos que vêm da mão de um sadhu, eles são muito poderosos. As pessoas não têm a realização disso. Então essa vaca, a qual ele deu esse fruto que o guru deu para ele, o sadhu deu para ele, ela teve um filho que tinha um corpo de ser humano, mas orelhas de vaca. Então a esposa, ela não confiou que o fruto ia fazer ela ter um filho, então ela não quis. Então ela não confiou. Ela não confiou em seu marido. Ela deu o fruto para uma vaca. Então, uma fruta vinda das mãos de um sadhu de alta classe, um Vaishnava. Quais são as glórias desse fruto, dessa fruta? Então, o sadhu disse, não nessa vida, mas nas próximas 7 vidas, por causa dos karmas de vocês não terão filhos. Então, os sadhus sabem, né? Eles só não falam, mas eles sabem. Os sadhus, eles são muito poderosos. E aí, de acordo com o seu karma, vem a felicidade ou a infelicidade. Porque os karmas que você performou, você vai ter que sofrer isso. Quer sejam bons ou ruins. Nessa vida, ou nas suas próximas vidas, você terá que sofrer o fruto do seu karma. Você terá que colher. O que você pratica é você mesmo que vai colher o seu karma, não é outra pessoa. Então, o sadhu, o que ele faz? Então, a misericórdia que o sadhu dá é assim. Então, aquele sadhu, ele cantava um mantra.
Nas escrituras está escrito: chant the mantra and give to you. Those who don't have mantra siddhi, aquele que tem um mantra siddhi, ele canta um mantra da fruta e te dá. Então aquilo tem um efeito. Mas se você não tem mantra siddhi, não tem a perfeição do mantra, então você não tem os frutos daquele mantra. Então, antes de você dar um mantra, a pessoa que dá um mantra, ela tem que atingir mantra siddhi, que é a perfeição do mantra. Então, se a pessoa que concede o mantra, ela não tem mantra siddhi, então as pessoas que recebem o mantra dessa pessoa não têm o fruto. those who do not have mantra siddhi, Aqueles que não têm o mantra siddhi, e eles vão pegar uma cobra, a cobra vai morder eles. go with mantra siddhi, Mas se você vai com mantra siddhi, e aí você pega a cobra, você vai conseguir pegar sem ela te morder, sem ela te picar. Da mesma forma, então, o mantra siddhi, que é a perfeição do mantra. very powerful. Os mantras, eles são muito poderosos. Sadhu, what did he do? Os sadhus fazem o quê? He gave food to Atmadev Brahman. Atmadev Brahman, what did he do? Gave that food to his wife. Então, esse sadhu pegou e ele pegou o fruto do seu mantra, deu para esse brahmana que queria ter um filho com a sua esposa, mas a esposa não confiou e ela pegou o fruto e foi, deu para a vaca. Mas tinha o fruto, então, muito poderoso, né? Então, essa vaca, ela deu à luz a um humano com orelhas de vaca. Então, assim, o filho de uma vaca é um bezerro, o filho do macaco é um macaco. Mas aqui o que aconteceu? A vaca deu à luz a um ser humano com orelhas de vaca. Assim como algumas pessoas que argumentam, porque um filho de um brahmana é um brahmana. Não, mas se um filho de um brahmana não está seguindo os costumes de um brahmana, eles não são brahmanas, são como os macacos. Então, mesmo sendo um filho de um brahmana, ele não vai a um brahmana se ele não segue os costumes. Mesmo se um shudra, um filho de um shudra, estiver seguindo as regras, os costumes de um brahmana, ele é um brahmana. Os mantras, eles são muito poderosos. Showing magic tricks. If someone shows you magic tricks, don't be fooled. Então, se uma pessoa te mostra alguns truques de mágica, não se engane, não pense que ela é Deus. Nós podemos dar respeito para essa pessoa como Deus, mas não pensar que essa pessoa é Deus. Então, muitas pessoas falam, Gurudev, você é Deus, você é Deus. Eu digo, eu não sou Deus. Por que eu deveria mentir? Ok, você tem fé. Sirva a Guru como Deus, como você serve a Deus. Nas escrituras está dito, Sakshat Hari, não Sakshat Hari, assim como Shri Hari. Se alguém diz a Guru, você é Deus, isso é uma ofensa. Em outra perspectiva, isso também é ok, se você serve como a Deus. Primeiro, tome abrigo do seu objeto. Então, tome a associação dos Gaudiya Vaishnavas para entender, para aprender. Guru é Ashraya Tattva, é abrigo do amor divino. Então, Guru, ele é Ashraya. Krishna, ele é o objeto do amor divino. A suprema personalidade de Deus. É isso que vocês devem entender. Não pense que Guru é Deus. Tem muitos palestrantes legais estão falando aí, eles pensam que Deus é o sadhu. Não. Por exemplo, Ravana. Ele tem muito conhecimento. Então,
Tem alguém que conhece mais do que ele? Não. Oh, among all the demons, Então, dentre todos os demônios, all the demons, they were very, very todos os knowledgeable, demônios, very, very nice speakers. eles eram muito eruditos e But eram then palestrantes Ravan muito comes in the bons. category of demons. Mas ainda assim, Ravana, ele está na categoria de The name demônio. of Ravan falls under the category of demons. O nome dele está na lista dos demônios. Why? Por Because quê? his behavior, Porque o seu comportamento, because of his behavior. He doing behavior por causa of do seu demon. comportamento, porque ele tinha um Ravan is comportamento so de demônio. knowledgeable. Então, o Ravana, ele era muito erudito. So one person is explaining. Uma pessoa explica, Once upon a time, uma vez, Kurukshetra, em Kurukshetra, not in Kurukshetra, in a battlefield, Ravan is saying no to campo de batalha, he lost. não em Kurukshetra, mas quando Ravana estava Battlefield, he's batalhando just lying down. com Rama e ele estava perdendo, ele estava deitado no chão. Nesse Ravan said momento, to Ramji, Ravana disse para Rama, so Ravan said, I'm not less than you, Ram. Ravana disse, eu não sou menos que você, Rama. E Ramachandra, ele é da dinastia Kshatriya. So Ravan is better E than Ravana estava pertencendo, ele pertencia à categoria de Brahmana, né? A sua família era de Brahmanas. Então, os Brahmanas são uma casta superior à Kshatriya. How many children do you have? You have no child. E Ravana estava perguntando para Rama, quantas crianças, quantos filhos você tem? Nenhum. Ravan said, E Ravana não, ele tinha vários filhos, tinha vários irmãos. E Ravana estava dizendo isso para Rama. Ah, eu tenho uma laca de filhos e mais de uma laca de netos. So why did I lose? Ravan is Então por que thinking. que eu perdi? Ravana está There's only pensando. one reason I lost. Apenas tem uma razão pela qual eu perdi. Ele está pensando. Ravan lost why? Por que que Ravana perdeu? Because your Por quê? Lakshman, who's your brother, Lakshman, was with you. o irmão de and my Rama, brother Vibhishan, he betrayed me. This is what estava com Ravan said. Rama. E o irmão de Ravana não estava com ele. É por isso que ele disse isso. Ravana disse isso. Ravan was a bad person, okay. Ravana era uma pessoa má, ok. Many, many qualities also. Mas ele tinha muitas qualidades All também. his qualities Todas as suas qualidades. against God, he lost Porque ele all his era qualifications. contra Deus, ele perdeu todas as suas qualificações. A person is very, very so Uma much, pessoa, very, very talented. with so ela much pode ter knowledge, muitos but if talentos, his muito character is not conhecimento, good and disciplined, mas se o caráter não tem disciplina, não é bom, então a person essa can pessoa se educate iguala a um a teacher, animal. Então pode ser uma pessoa educada, um professor, professora. but if the character of the teacher is not good, Mas se o caráter do professor não é bom, stupid nonsense teacher, behavior ele é is not good, estúpido, people seu will call him, comportamento não é bom, então as pessoas chamam ele do quê? De um animal. that's why it is said, É por isso que está dito, é dito, in human life we have good character. que na vida humana nós devemos ter um bom caráter. Health is wealth. If you lose your health, then you have a solution. You can take medicine. But Se if você you perder a lose sua your saúde, você character, pode até ter uma solução de tomar um remédio. Mas se você perde o seu caráter, isso é um grande problema. even if someone is knowledgeable, Até mesmo se uma pessoa é erudita e o seu caráter não é bom, você vai chamar ele do quê? De um animal. he's a human. As pessoas chamam ele do quê? De um animal. Ele é humano. Without holding a good character, they will say he's an animal. Mas sem um bom caráter, as pessoas vão chamá-lo de um animal. Então, vocês devem ter um bom caráter, é verdade ou não? Mesmo no material, Character is not good. se o nosso caráter não é People bom, will say, "Oh, this person as is pessoas an animal." dirão, ah, essa pessoa é um animal. Elas vão dizer ou não? Ravan was very knowledgeable. Então, Ravana, ele era muito erudito e nasceu numa família de alta classe, de Brahmanas. Tudo estava muito bom, mas o seu caráter estava contaminado.
corrupted. His character was corrupted. Seu caráter era corrupto. Ravan, he abducted others women. Então, Ravana, ele sequestrava as esposas de outras pessoas. Então, o seu caráter estava contaminado. Ravan had many qualities, but his character was not good. Ravana, ele tinha muitas qualidades, mas o seu caráter não era bom. Era por isso que ele era chamado de demônio. Ele é chamado de demônio. Está nessa categoria. E no mundo material, First, hold a good character. primeiro nós dizemos no mundo material que primeiro tenha um bom caráter. Antes de tudo. If you glorify someone, Se você glorificar alguém, so Ravan was disrespected. então o Ravana, ele foi desrespeitado. Por quê? Even if person he looks like he is Porque ele sequestrou uma mulher. but he's doing Então- Bhagavad Bhajan, then they are respected in the Mesmo que a pessoa não tenha um comportamento bom, mas se ela faz um Bhagavad Bhajan, então ela é respeitada pela reunião dos eruditos. Mas se a pessoa tem muitas falhas, but he's worshipping God one-pointedly, mas essa pessoa está adorando a Deus unidirecionadamente, então essa pessoa recebe o respeito dos devotos. God is saying, Então Deus diz, there's a difference between material perspective and transcendental perspective. vocês têm a perspectiva material e a perspectiva transcendental. Então, na perspectiva material, There's no respect for corruption. But não há in respeito transcendental pela perspective, corrupção, mas na perspectiva transcendental, mesmo que alguém seja corruptível, o caráter dessa pessoa, não há um problema. Porque se essa pessoa é unidirecionada a Krishna, não há um problema. in Gita, God is saying, No Bhagavad Gita, Deus diz, in Gita, God is saying, Gita, então God na is saying, Gita, Deus diz, Arjuna, construa um muro. Arjun, Arjuna, if I make a promise, I may keep it or not, but Arjun, you keep it. Because I respect promise of my devotees. He said, the devotees of Krishna. se eu fizer uma promessa, eu posso manter ou não, mas se você fizer uma promessa, eu tenho certeza que você vai manter, porque você é meu devoto. Por quê? Porque os devotos de Krishna, eles são assim, unidirecionados, eles não estão adorando outros semideuses, semideusas, eles estão adorando apenas a Krishna. Então, dependendo da vida passada, eles podem ter caído por causa de sua prática em algum momento, mas ao mesmo tempo você deve respeitá-lo como um sadhu, mesmo se ele tiver caído. Por quê? Porque ele desenvolveu fé unidirecionada a Krishna. They're doing worshipping Krishna, not worshipping any demigod, demigoddess. Porque ele está adorando apenas a Krishna, não está adorando a outros semideuses e semideusas. Isso é conhecido como as pessoas que têm fé unidirecionada a Krishna. Então, como que essas pessoas caem se elas estão adorando a Krishna? How can they do bad behavior if they're worshipping Como Krishna? é que elas podem ter um mau comportamento se elas estão adorando a Krishna? Essa pergunta pode surgir. One-pointed devotees, Devotos unidirecionados, como é que eles how can they do bad behavior? podem ter um mau comportamento? They will not. Mas ainda But assim, even if mesmo- really you see any faults in them, just think. eles podem não ter, mas se você enxergar Pulling them down. alguma falha nele, é porque, Their karmas, de, they de are acordo com o karma de suas vidas passadas, eles ainda estão recebendo essa reação. Então, eles estão sendo afetados por esse karma.
is saying, Deus even if diz, they do bad behavior, até mesmo se essas pessoas tiverem um comportamento mau, vocês devem pensar how is it nessa possible? pessoa como um sábio. Então, como é possível? One pointed devotee, they serve you. Porque How eles can são they be devotos bad behavior? unidirecionados. These two things do not match. Então, That's duas what coisas God que is saying. você não consegue conciliar, Because que of the past life karmas, they have como é que been uma pessoa que dragged down. está praticando Bhagavad Bhajan pode ter esses defeitos, So God is falhas? saying, Mas é in por quê? slow, Porque ela está colhendo o karma das suas vidas passadas. quickly and quickly, Então, nesses loucos está dito porque very rapidamente quickly he will become the supreme, he will grow over it. Why? Because they have taken my shelter completely. They completely surrendered to me. For this, porque regard, quem it is se my rende responsibility. completamente a Deus, então é a responsabilidade de Deus. Então, no Gita, Deus diz, então se alguém se rende para mim, What will I a do? mim, I will rapidamente destroy all his sins, eu vou destruir todos os seus all his pecados, karmic reactions. todas as suas reações kármicas. Like a child, Assim como uma criança, sometimes he passes tools in the lap of the mother. Mother, Que what às does she vezes- do? Does she throw her child away? No. coloca coisas no seu colo, ela And she puts the child back in her lap again. tá, a criança às vezes ela faz cocô no colo da mãe. O que a mãe faz? Ela tira o filho e joga longe? Não, ela pega o filho, se limpa, limpa o filho. E da mesma forma, então, o Senhor, ele também acolhe os seus devotos que são unidirecionados, que não adoram nem outros semideuses e semideusas. Ananya Bhakta. Esse é conhecido como Ananya Bhakta. Se a pessoa ela está adorando a Deus, mas também está adorando outros semideuses e semideusas, isso não é um devoto unidirecionado. Então, na Gita, Deus está dando as instruções para se tornar unidirecionado a Ele. Mas o que nós queremos? Nós queremos colocar um pé em cada barco e querer cruzar o oceano. Não. O que significa? Qual é o significado disso? Que as pessoas estão adorando Shivaji e tudo. Eu não estou dizendo, não faça isso, não. Tudo bem, você pode oferecer, mas você realiza Sadashiva. Bom, eu também ofereço água para Shiva. Então tem um tempo de Opeshira Mahadeva. Eu também ofereço água. E canto mantra na água e também ofereço para Shiva. Mas eu não estou dizendo, não faça isso. Eu não estou criticando, eu também faço isso, mas algumas pessoas dão todos os dias água a Shiva, água a Durga, Kali, todos os semideuses e semideusas, e adora a Krishna também. Isso não é unidirecionamento. Eu não estou dizendo não sirvam os semideuses e semideusas. Esse não é o meu tema. Não estou dizendo para desrespeitar eles. Estou dizendo respeite a todos, na verdade. Não desrespeite, não critique os semideuses e semideusas. Dê pranamas a todos, ofereça suas reverências a todos. Mas a sua fé unidirecionada vai ser a Krishna. Por exemplo, para uma mulher casta, seu marido é o seu supremo. Além do seu marido, não é que ela não vá respeitar ninguém mais além do seu marido. Na verdade, ela tem que respeitar todos. O seu genro, a sua nora, a sua sogra, o seu sogro. Do contrário, como é que vai acontecer? A sogra vai expulsar a nora? Não. Então, você tem que respeitar todos, mas perante o seu marido, elas têm uma devoção unidirecionada. Então, da mesma forma, Jagapati, quem é? Que libera o mundo inteiro. É Krishna. Então, nós devemos ter fé unidirecionada a Krishna. E todos os semideuses e semideusas, nós devemos respeitá-los. E aí não tem problema. Se você pensar que Krishna é igual aos semideuses e semideusas, aí isso é uma ofensa, isso não é um direcionamento.
E aí você vai ter não uma parada. Isso é a segunda não uma parada. Você considerar que o nome de Shiva e o nome de Krishna são iguais, no mesmo patamar. Isso é uma parada, isso é uma ofensa. Eles não são iguais. Apenas ofereça seu respeito. Dê água a Shiva. Não estou dizendo não faça isso. Eu também faço o sacrifício de fogo. O que eu canto? Om Triambakam Varukamiva Vandanam Vrijo. Chant this mantra, right? Eu canto esse mantra, é o mantra de Shiva. Então não há problema. So what? I'm offering everything to Eu Sadashiva. estou oferecendo tudo para Sadashiva. Sadashiva. Não de Kailasha, não. Sadashiva. Uvarukamiva Vandanam Vrijo Mukshamamritam. Sadashivaya Swaha. Offer water to Lord Shiva. What's the mantra? Chant this Para mantra. oferecer água para o Senhor Shiva, você canta qual mantra? Esse mantra. Você pode oferecer água para o Senhor Shiva. I'm not going against the worshipping practice of demigod, demigoddess. People will Eles estão think indo contra quem é pujário de semideuses e semideuses. Não. they are telling us to worship, not to worship demigod, demigoddess. I'm not saying this. Give respect. Não estou dizendo que os Vaishnavas são opostos a tudo e a todos, não. Nós respeitamos, mas não pensem que eles são iguais a Shri Hari. Esse é o meu objetivo aqui. In Gita, God is saying, you should be one Na Gita, Deus diz, vocês devem ser unidirecionados. If you put your one feet in one boat, other feet Se você in the other, colocar um pé em um barco, um pé no outro, pé no outro, como é que você vai sentar? Você tem que sentar em this um is barco. coming in Gita. Isso está na Bhagavad Gita. Como é que você vai cruzar o oceano? The behavior is like the behavior of a sadhu. Why? Why? Because they are one pointed to God. Então, o comportamento dessas pessoas que têm falhas, às vezes, mas elas têm unidirecionamento a Krishna, elas têm um comportamento como um sadhu. Mas por que elas têm falhas? Por quê? Porque existe o karma de suas vidas passadas que está vindo para elas. Abhijesu duracharo. God is saying, this is my conclusion. What is my conclusion? That Deus diz assim na Gita, essa é a minha conclusão. they are Então, sadhu. a minha conclusão é qual? Que essas pessoas que são unidirecionadas a Krishna, elas devem ser respeitadas como sadhu, mesmo que elas tenham falhas. Se você não respeitar, isso é Vaishnava parada, né? Condition is coming this. The condition is that they should be one pointed. One who is Então, doing bhajan, ao fazer one pointed. bhajana, essa é a condição, unidirecionada a Those who are Krishna. worshipping 2, 3 Aqueles que não estão unidirecionados, estão adorando a 2, 3 semideuses, isso não é unidirecionamento. God is saying, Então, se existe unidirecionamento, essa pessoa é sadhu. Deus está dizendo na Gita. Vipra means quickly and as soon as possible, he will give up his bad behavior and bad habits. He will Então, give up, assim, for sure. muito rápido, essa pessoa unidirecionada, ela vai My lotus feet. abandonar todo o seu mau comportamento e vai se render completamente aos meus pés de lótus. Krishna diz na Gita. Então, é por isso que não devemos criticar ninguém. Analyze your own Então, faults. antes de ver falhas nos outros, analise as suas próprias falhas. Analyze Então, your own faults. Antes de ver as falhas dos outros, veja e analise as suas próprias falhas. If you criticize, then there's Se você sinful reactions criticar, will come to you. então as reações pecaminosas dessas pessoas as quais você criticou vão vir para você. E aí você fica absorto nos erros dessas pessoas, essas falhas irão crescer no seu coração. E aí você irá para o inferno. Sadhu and a prostitute. Sadhu was thinking about whom? He was thinking about prostitute. He was criticizing Assim como aquele prostitute. catado sadhu e a prostituta. O sadhu estava absorto na prostituta, ela é muito, tem um comportamento mal, tal. She's doing bad things, E ele estava falando, ela não está cantando os santos nomes. E a prostituta estava pensando o quê? Ela estava pensando no sadhu. Nossa, no templo tem um sadhu. Ele é muito bom, ele canta os santos nomes. E aí, dependendo do karma da sua vida passada, a prostituta, ela fez coisas más, mas ela estava pensando o quê? Estava pensando no sadhu, no bom comportamento. E aí, no mesmo momento, o sadhu e a prostituta, eles morreram. E aí o sadhu foi para o inferno
he went to hell. Why? Yamaloka. Because Por he quê? was a sadhu and he was Porque o criticizing the sadhu, prostitute. ele estava criticando a He prostituta. was thinking about prostitute over and Ele over estava again. That's why pensando coisas ruins da prostituta o tempo his todo. mind, É por isso que a sua mente contaminated. ficou totalmente contaminada, a sua consciência ficou contaminada. E aí a prostituta estava pensando o quê? Persons were De destroyed. coração puro, no sado. No comportamento, bom comportamento do sado. É por isso que os seus pecados foram completamente destruídos. E então a prostituta foi para Vaikunta. Esse exemplo está explicado por quê? No Bhagavatam está dito, não veja falhas em ninguém, If you will receive their faults. senão você vai receber as falhas dessa Absorbed pessoa. after seeing someone's good qualities. A gente não fica absorto depois de ver as boas qualidades das pessoas, não é mesmo? Então nas escrituras está dito, geralmente as pessoas ficam absortas em ver as falhas. Elas não gostam de ver as qualidades boas das pessoas. Então tenta entender isso. O que eu disse? Então as almas condicionadas, elas gostam de ver os pecados e as falhas dos outros e não gostam de ver os seus próprios. E aí as pessoas têm muito entusiasmo em ver a falha dos outros. Mas o que acontece se você fizer isso, se você criticar alguém, esses pecados e essas más qualidades vêm para você e você terá que sofrer isso. Tem um tipo de doença, por exemplo, que alguém tem uma conjuntivite. Se você tiver um contato com o olho dessa pessoa, você pega. E aí você vai pegar essa infecção no seu olho. Então é da mesma forma. Quando você critica alguém, você também pega. Todas as falhas daquela pessoa vêm para você simultaneamente. Assim como a conjuntivite. É por isso que está escrito no Bhagavatam. Não critique ninguém. Se você fizer isso, você vai ficar absorto nisso. Se você quiser glorificar alguém, glorifique alguém de alta classe, um Vaishnava, assim como o Ambarisha Maharaj. Glorifique um grande Vaishnava, glorifique eles. Ambarisha Maharaj, ele costumava limpar o templo. Por mais que ele fosse um rei, ele varria o templo com uma vassoura. Por isso que está dito nas escrituras, está explicado. Glorificação e crítica de um não devoto é uma grande causa da nossa queda. Não veja más qualidades, veja boas qualidades. Pode ter 1 milhão de falhas, mas deve ter uma qualidade. 1 milhão de falhas, mas deve ter uma qualidade. Então a pessoa não é 100% má. As almas condicionadas, elas devem ter apenas, pelo menos uma qualidade. Então pega essa uma qualidade e foque nisso, foque nela. Essa pessoa, eles devem ter uma boa qualidade. Então foque nessa qualidade. Não veja os erros, não veja as falhas. Entende o meu ponto? Por isso que as pessoas unidirecionadas, elas devem ser vistas como sadhu. Essa é a conclusão das escrituras. Essa é a conclusão como Deus está dando a sua própria conclusão sobre um caso. O veredito de Deus. Então, a Suprema Personalidade de Deus está dizendo. Então, Krishna está concluindo. Essa pessoa é um sadhu porque ela é unidirecionada a mim. Então, a parte de mim, além de mim, essa pessoa não está indo para ninguém, para nenhum outro lugar. Ela é um devoto unidirecionado completamente a mim. É por isso que ele é um sadhu. Mesmo se ele cair. Se você vê falhas nessa pessoa, num devoto, Deus diz porque eles são completamente rendidos a mim,
I will clean their hearts. Eu limparei os seus corações. I will clean his heart and I will accept Eu him. limparei os corações deles e eu aceitarei eles. This is the thing to understand. É isso que vocês devem entender. Carmes I was Guianes, studying a scripture was written. Karmas, you cannot destroy karmas. através de karma yoga, você não consegue destruir seu karma. Então, escutem apropriadamente. Even if they do good deeds, good karmas, Mesmo se a pessoa praticou bom karma, boas atividades that primitivas, is like a dirty water. It's é like como uma água cycle of suja, karma. porque ela está no ciclo de karma. You have some mud on your feet, for example. Você tem, por exemplo, um pouco de lama nos seus pés. E aí, para lavar aquilo, Clean water. essa lama, você precisa o quê? De uma água limpa. Mas se você usar água suja e você vai limpar o seu pé com aquilo, Maybe some mud will go out. talvez um pouco de lama saia, mas aí o seu pé vai ficar sujo. Not be clean properly. E aí você não vai conseguir se limpar apropriadamente. Então, através de You cannot karma, destroy karma. você não consegue destruir Get karma. rid of karma. Você não consegue se livrar de karma. By knowledge. Por adquirir conhecimento, What is knowledge? o que é conhecimento? With knowledge. Se você- it's not gonna work. Why? Se você tentar limpar os seus pecados com conhecimento também, o seu karma com conhecimento não vai funcionar. Por quê? Knowledge is compared to fire. O conhecimento, ele é comparado como fogo, porque o fogo, ele queima e ele torna tudo em cinzas. That's why give up karma, gyan. Por isso que a gente deve o quê? Abrir mão de karma, jnana, tapasya e tomar abrigo do Senhor, de Bhakti. Follow practice bhakti. By karma, Nós devemos praticar e seguir Bhakti. Através de karma e jnana, a gente não vai conseguir limpar o nosso coração. O coração é limpo apenas através de Bhakti. bhakti, God, you can E através de do God also. Bhakti, Deus consegue também High-class devotees, limpar o nosso coração. Então, devotos de alta classe, eles conseguem controlar Deus. by karmi, gyani, they're controlled by Deus não é controlado por karmis e gyanis. Deus é controlado por bhakti. God is not bhaktas. which bhakti Mas não é por bhakti normal. can be controlled. Deus é apenas controlado por Braja Bhakti. Subhal Shri Ram, Subal, Shridama. what are they doing? O que eles estão fazendo? Eles estão controlando a Krishna. Eles até abusam de Krishna. Friendship, they are abusing No Krishna. humor de amigo ou de amizade, eles até abusam de Krishna. They are climbing on the shoulder of Krishna, Eles ficam escalando nos ombros de Krishna, por exemplo, making jokes with Krishna. e fazendo piadas de Krishna. Narayan. Se alguém fizer piada com o Narayana ou o Ramachandra, Dwarkadis Krishna people make some Dwarkadesh Krishna, as pessoas até podem fazer piada com eles, externamente, com ele. Mas em Braja, Brajvasis, especially his friends. Krishna com os Brajavasis, seus amigos, eles fazem tantas piadas. What do they do? Krishna close your eyes. Krishna close his eyes. Eles pedem para Krishna fechar os olhos. Rasgullas. I will give them. E aí eles falam, Krishna, minha mãe fez umas maravilhosas rasagulas, eu vou dar para você. E aí Krishna fechou And they os olhos, eles pegavam e colocavam and say, terra, lama na sua boca. Rasgulla. Não, desculpa, colocavam uma flor dentro da boca de Krishna. E Krishna falava, o que é isso? É uma flor, isso não é rasagula. E aí os amigos de Krishna falavam, não, vieram um demônio, aí veio um demônio e colocou essa florinha na sua boca. Daí ele falou, cadê o demônio? Eu vou matar ele agora. Very enthusiastic to kill the demon. E ele ficou bem entusiasmado, querendo matar o demônio. E ficou procurando, cadê o demônio? Ele colocou a flor na minha boca. Qual é o nome desse demônio? Cadê ele? The demon is the demon of greed, Lobhasa. Where is he? He said, oh, he's in my stomach. Ele falou, não, o demônio é loba, gula. Ai, cadê o demônio? Tá no estômago, tá no seu estômago. I saw we saw rasgullas and we ate that, and the rasgullas are in our stomach now. That's why they are saying the demon of greed is in our stomach. Então, porque ele comeu as 4 rasagulas, eles ficam brincando, o demônio tá no seu estômago. Então eles ficam fazendo várias piadas. Então Krishna dá os seus remanentes para eles e eles também dão os remanentes dele para Krishna. Eles comem metade de uma coisa e dão metade de uma coisa para Krishna.
No, this is wrong. Então, Chandra is você não vê ninguém dando remanentes para Ramachandra, né? Isso é errado. from his rules and regulations. No one can give remanence to God. Então, ninguém pode dar remanentes a Deus. Essas são as regras e regulações. Na TV, vocês viram? Many drama. Eles fazem muitas novelas, né? Hours of Prahlad Maharaj. No, Eles dão para as flores, para Nrsimhadeva, mas quando apareceram Nrsimhadeva, na verdade, o que aconteceu? Todo mundo ficou com medo de Nrsimhadeva. Ninguém pensou, ah, não, Nrsimhadeva tá vindo, vamos fazer guirlanda para ele. Não. They purchase garlands and they prepare it. Por exemplo, quando eu tô chegando, as pessoas vão e compram guirlandas, They clap their né? hands Preparam. and the garland, come on. Go and buy it from the market. Whatever you see. Se as pessoas baterem palma e pedir uma guirlanda, ela aparece ou não? Não, as pessoas têm que comprar. Então, na TV, o que tá ali não é perfeito. Então, as pessoas vêm até mim e perguntam, ah, tem, que eu vi na TV, tá legal? Não, não tá certo. Então, o Gurudeva costumava falar, People say, Shabda give remanence to Ramchandra, but no, this is not right. as pessoas falavam para Gurudeva que vinha uma pessoa e dava remanentes para Ramachandra, mas não, isso não tá certo, isso não é verdade. It's sweet or not? Então, todo dia essa pessoa ia na árvore, ia provar o fruto da árvore, que era doce, e pegava outros frutos, Cleanly, purely she offered to Ramchandra. e aí ela pegava essas outras frutas, lavava, purificava e oferecia para Ramachandra. Mas o prema dos Brajavasis é diferente. Qual é a diferença entre Braja e Ayodhya? Nós devemos entender apropriadamente. Isso apenas acontece em Braja. Subal, Siridama, Vadamangala, eles calam os ombros de Krishna. Como? Eles também dão seus remanentes a Krishna. E eles começam a zoar também Krishna, abusar ele de alguma maneira. O Bhagavatam tem um sloka sobre esse amor de amizade, a forma de relacionamento deles. Que eles escalam os ombros de Krishna, que eles dão seus remanentes a Krishna. Então, quem daria remanentes a Ramachandra? Não, porque Ramachandra ele segue todas as regras e regulações, e também por Ishtama. Ele segue todas as regras e regulações da sociedade, ele é muito correto. Então tinha mais um humor de opulência, né? Acharya Bhakti, né? Então o humor de ele é meu mestre, eu sou servo. Mas em Braja não tem esse humor. Então Krishna não tem nenhum servo em Braja. Então eles não dizem que são servos de Krishna, eles dizem que são servos de Nanda Maharaj. Então, a partir de Sakya Bhava vem o humor de Braja. Krishna Govinda Gopi Janavalabha. Então, algumas coisas nesse Gopala Mantra que vocês devem entender. Quando vocês cantam o mantra, o fruto deve vir. Então, aos poucos, tendo sadhusanga, você vai realizar. Então, Krishna Govinda Gopi Janavalabha. Então, o humor de... Primeiro, Govinda é o humor parental. Jana Valabha é humor de amizade. Sakya, Vatsalya e Madhurya. Então, esse é o amor puro de amizade. E Arjuna,
mixed with the A amizade dele com Krishna é misturada com o humor de opulência. Ele está pensando, Krishna é meu amigo, mas também mistura. Então, Arjuna está sentado mais acima do que Krishna, e Krishna está guiando a carruagem. Então, nós dizemos que Arjuna está sentando num assento mais alto do que Krishna. Mas quando Krishna, ele mostrou a sua forma enorme, gigantesca, Arjuna disse, Hey Krishna, eu pensei que você era meu amigo, mas você não é meu amigo. Você é a suprema personalidade de Deus. E no Bhagavad Gita, em qual capítulo está dito isso? Capítulo 11, onde Krishna ele mostra sua forma gigantesca a Arjuna. Ele está dizendo, eu sou o tempo, eu sou a morte, eu sou o criador desse mundo. Eu também sou o destruidor desse mundo. Todos os semideuses e semideusas se manifestaram de mim. Criador, destruidor, mantenedor, eu sou tudo. Então Arjuna viu isso e o humor de amizade dele desapareceu. E ele pulou da carruagem e ele começou a glorificar Krishna. E ele mostrou essa mesma forma para quem? Subal e Shiridam. E eles viram essa forma gigante. Aonde ele mostrou? Em qual local? Em Mathura. Qual é o mais chamado? Dirga Vishnu. Os amigos de Krishna dizem, como é que você lutou com Kansa? Kansa tem um corpo enorme. Eles ficavam perguntando como é que você lutou com ele. Ele falou, não tem problema. Eu consigo transformar meu corpo num tamanho grande. Em qualquer momento. Eles pediram para mostrar. Aí Krishna cantou um mantra dele, se transformou num corpo enorme. E os amigos dele viram que eles não fizeram pranamas. Aí eles pensaram, nossa, Krishna, ele sabe magia negra. Eles falaram, nossa, que legal, Krishna, você sabe magia negra. Mas Arjuna era diferente. Isso é uma coisa que vocês devem entender. Então, em Braja, esse é o amor puro, o humor puro de amizade, de humor parental e de doçura, Madhurya Rasa. Então, além de Braja, tudo está, né? Fora Braja, todos os humores são misturados com o humor de opulência, de pensar que ele é Deus. Gaura Premanande.